Olá pessoal, aqui Viviane Carvalho do Arquiteta de Valor e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre padrão e conservação. Padrão e conservação. Tem algumas formas mais usuais de serem utilizadas. Primeiro nós vamos falar sobre o padrão, tá? Tem duas formas mais usuais. Uma que a gente considera como uma variável identificada como quantitativa, positiva, e outra identificada como código alocado positivo. Por que positivo? A gente pode entrar em outras questões, se aprofundar um pouco melhor depois, mas positivo porque é uma variável crescente, tá? Então, quanto mais o valor cresce, quanto mais o item ali cresce, mais o valor por metro quadrado cresce. Então, está diretamente ligado positivamente ao valor do metro quadrado, tá? Do imóvel. Então, vamos falar primeiro aqui da conservação. Em relação à conservação, primeiro vou falar sobre uma que a gente mais utiliza no dia a dia, que é os valores, que são os valores retirados da tabela Sinduscom, aqui no caso, na região que eu estou, Paraná. Mas cada estado tem a sua tabela, que vocês podem usar de referência. Mas vamos falar da tabela Sinduscom daqui. Eu vou dar como um exemplo para vocês a última tabela. A nossa última tabela, nós estamos em setembro de 2020 e a nossa última tabela disponível é a de agosto de 2020. Vocês nunca vão encontrar essa tabela do próprio mês onde vocês estão, tá? Então, se vocês vão fazer uma avaliação em setembro, vocês vão pegar e vão ter disponível a tabela de agosto, que dela tá com o mês fechado já. Sempre vocês vão pegar, no caso do CUB, Sinduscom, sempre vocês vão pegar, geralmente a gente pega a tabela sem desoneração, tá? Que aí entra em outras questões, mas a gente sempre utiliza essa, tá? Lá tem sem e com, a gente sempre pega sem, tá? Tô fazendo um passo a passo bem simplificado para que vocês consigam ir aos pouquinhos colocando em prática. Nessa nossa tabela que eu peguei de exemplo, de agosto de 2020, ela traz pra gente sempre ela vai trazer três referências, que é o nosso valor baixo, o normal e o alto, tá? Então, nessa daqui, quais são os valores? Isso aqui é real por metro quadrado, tá? Então, é o valor de quanto está custando, né? Quanto está o custo unitário de um padrão baixo de uma edificação, de um padrão normal e de um padrão alto, né? Lógico que a gente não segue isso, vamos dizer, à risca, né? Mas é uma referência que a gente tem. Então, o de agosto traz 1.627,25 para o baixo, ele traz 1997,75 para o normal e ele traz dá um salto aqui, 2.376,05 para o alto. Geralmente, a gente utiliza o baixo, o normal e o alto, mas conforme você vai fazendo análise, você faz uma coleta e tem edificações que nem sempre vão enquadrar inteiramente no baixo, inteiramente no normal ou no alto, né? Tem algumas que você fala, poxa, ele não é nem normal e nem alto, sabe? Com o tempo a gente vai pegando essa habilidade, mas existe critérios, né, para identificar, normatizados, quais seriam os critérios para um imóvel ser considerado, o que a gente tem que se atentar para ser considerado baixo, normal e tudo mais.
Mas, só para vocês saberem, tem casos, e é uma grande parte, na verdade, que a gente precisa fazer esse cruzamento aqui. Normal com baixo e normal com alto. Então, aqui a gente encontra o padrão normal baixo, que eu diria que principalmente para imóveis assim de 60 metros quadrados, um terreno médio aí de uns 150, 200 metros quadrados, e aí dependendo das características, né, físicas daquele imóvel, das condições físicas daquele imóvel, muitas vezes eles são enquadrados bem aqui, no normal baixo, tá? O normal e o alto, então a gente vai achar o nosso normal alto, tá? E aí a gente vai ter 5 padrões. A gente vai ter o baixo, o normal alto e o alto, tá? Isso é padrão, tá? Ainda não está cruzado com a conservação. Então, seriam os aspectos qualitativos daquele imóvel, né? Os aspectos físicos e qualitativos que entraria no nosso padrão. Então, aqui como a gente faz? Para encontrar o normal baixo, a gente multiplica o baixo pelo normal e aí a gente divide por 2, tá? E aí a gente encontra o nosso normal baixo. Aqui é a mesma coisa, é bem basiquinho. A gente multiplica o normal pelo alto, divide, né, por 2 e a gente encontra o nosso normal alto, né? Bem tranquilinho. E aí a gente vai ter essas referências, né? Essas 5 referências. Então, quando a gente fizer lá a nossa planilha de coleta de dados, vamos supor que aqui a gente tenha o elemento dado amostral 1, 2, 3, enfim, e assim por diante, muito mais. Aqui a gente tem alguns dados do imóvel, aqui a gente tem algumas observações ou o contato onde você conseguiu essa informação. Bem, esses dados do imóvel é importante estar com o endereço completo, tá? E completo, quando eu digo completo, é completo mesmo. Ou seja, se você não tem a numeração predial, pelo menos coloca a quadra e o lote. Se você colocou a numeração predial, tudo bem, não é necessário a quadra e o lote. Apartamento, você vai colocar a numeração do prédio, você vai colocar também a numeração do apartamento, tá? Então, completinho aqui, bairro, tudo. Rua, numeração, bairro, cidade, tudo, tá? Aqui o contato, pode ser um site de onde você pegou, desde que você coloque o link, pode ser o nome de quem te passou a informação, acompanhado do telefone, né? E aqui, vamos supor que aqui seja nosso padrão e aqui seja o nosso padrão conservação. A gente utilizou já essa variável cruzada, que geralmente a gente utiliza. Mas eu recomendo que pelo menos na sua planilha de Excel, antes de exportar para uma planilha, para um software, você coloque elas separadas também, o seu padrão e a sua conservação separadinhos antes de serem cruzados. Porque depois isso vai te ajudar muito a te servir de referência, sabe? Por uma questão de organização mesmo, tá? E muito dificilmente a gente vai utilizar eles separados, mas no Excel você coloca separados e no software você exporta só esse já cruzado. E se você, por um acaso, exportar eles todos, né, todas elas separadinhas, você desliga essas duas e deixa só o padrão conservação cruzado ligado, tá? Então aqui a gente encontrou o padrão de acordo com CUB Sinduscom, tá? Mas a gente tem uma outra forma também de utilizar o padrão, menos utilizada. Eu recomendo menos, essa eu recomendo mais. Mas a gente... Na verdade, essa eu recomendo e a outra eu utilizei poucas vezes em casos muito específicos. Mas eu vou passar para vocês também. Agora a gente vai falar sobre o padrão sendo utilizado como um código alocado, em alguns casos. Vamos supor que seja para um apartamento aqui, tá? Um apartamento de alto padrão, tá? Então, ele tá aqui no alto, tá? Que no nosso caso aqui, se fosse pela planilha de agosto, seria esse exemplo de 2.376.05.
Vamos supor que seja um apartamento assim, a gente precise utilizar como código alocado por um motivo justificável. Nesse caso, o código alocado, ele não entra como... Ele é crescente, mas ele não entra com valor unitário. Ele entra, por exemplo, aí tem as especificações dos critérios de cada um, mas ele entra como 1, 2, 3, 4, enfim, 5. Difícil chegar até o 5, mas vamos dizer que sim. Esse vai ser o nosso padrão. E você até pode considerar que esse aqui seria mais ou menos lá, é crescente, né? Então, você até pode considerar que esse 1 seria mais ou menos equivalente ao baixo, o 2 mais ou menos equivalente ao normal baixo, o 3 ao normal, o 4 ao normal alto e o 5 ao alto. Aí você fala, tá, mas o que muda então, Viviane? Muda que se você classificar eles como quantitativo positivo, o seu modelo vai dar ruim. Então, você precisa considerar eles lá no software na hora de assinalar, de definir a variável como código alocado positivo, tá? Por que positivo? Porque se eu estou dizendo que o padrão do imóvel está indo do pior, vamos dizer, do padrão do imóvel, a gente está indo aqui do pior para o melhor, né? Então, e isso aqui é crescente porque o valor unitário acompanha. Então, um imóvel padrão 1, ele é pior, vamos dizer assim, em acabamento, em aspectos qualitativos e físicos, do que um imóvel padrão 5, que seria o top, né? Tem algumas nomenclaturas que trazem luxo e tal, mas assim, eu prefiro passar assim, mais simplificado para vocês. Então, ele vai do pior para o melhor, tá? E o valor unitário, o que ele está representando? Que, de acordo com a nossa coleta, com a verdade que a gente está estabelecendo, o 1 teria valor unitário menor e o 5 valor unitário maior. Aí, na hora que você passa para o software, é uma outra história, porque às vezes pode ser que a variável ela dê invertida e aí você perceba que tem alguns dados atrapalhando, mas a grosso modo a gente segue por aqui. Então, por exemplo, vamos supor que o padrão 1 seja, vamos falar em padrão 1 de não necessariamente do apartamento, mas do condomínio, por exemplo. Quando a gente avalia apartamento, é muito legal colocar a variável padrão do apartamento e a variável padrão do condomínio, né? Do prédio em si, do condomínio. Por quê? Porque muitas vezes, vocês já devem ter visto os prédios, assim, maravilhosos, incríveis, com acabamento impecável, todas as áreas de lazer disponíveis, mas que o apartamento, o prédio, mas que o apartamento em si, ele é mais simples, né? Então, às vezes, aqui a gente tem o condomínio com um padrão alto e às vezes a gente tem dentro um apartamento com um padrão normal ou normal alto. Então, é legal porque aí você dá uma ajustada melhor no seu modelo estatístico, né? Então, aqui vamos supor que se fosse de um condomínio, a gente colocaria, vamos supor que o prédio, o condomínio tenha um padrão alto, a gente colocaria aqui 5 e para o apartamento a gente colocaria 3, por exemplo, ou 4, né? E isso vai refletir bastante no seu modelo. Vamos supor que qual a definição aqui de cada um deles? O 1 seria um dado que você coletou que não tem nada de... Tá bem fraco, assim, a qualidade do condomínio. Ou seja, só tem a portaria, né? Só tem a portaria, acabou, e elevador, pronto. Sendo que elevador, geralmente, se a gente quer tratar essa variável, a gente trata como ela à parte, tá? A gente
não considera ela como um equipamento de lazer, porque não é, a gente considera ela como uma variável chamada elevador, que a gente pode falar. 2, a gente consideraria, por exemplo, tem portaria, eu tô dando um exemplo, tá? Não necessariamente siga isso à risca, sobre os equipamentos aqui. 2, portaria e tem um salão de festa só. Então, assim, mais ou menos, né? A gente tem alguma coisinha. E aí vai aumentando. Então, assim, os aspectos qualitativos vão melhorando, né? Mas o apartamento em si tá normalzinho ali, né? Um acabamento, um porcelanato, um laminado, janela de alumínio, sabe? Um apartamento de padrão baixo, muito corriqueiro, apartamento com janelas de ferro, piso cerâmico, aquele padrãozão para todos iguais. Geralmente, esses que são empreendimentos muito grandes, com vários blocos, e não tem nenhum diferencial, vamos dizer, né, de um para o outro. Então, aqui, o código alocado, vocês vão ver que vocês vão dar pontuações, tá? São pontuações aqui, tá? Que a gente vai atribuindo. Por que que eu acabo gostando mais do Cube, Sinduscon? Porque eu acho que fica um pouquinho mais ajustado, sabe? Aqui, legal, né? Talvez seja até mais fácil, vamos dizer. Mas você dá margem para interpretações, né? Apesar da gente poder fazer a classificação do que é cada um, você dá margem, porque vai muito da sua análise, quão criterioso você fez, né? Uma outra coisa que, no caso desse, eu recomendo, quem trabalha e tem estagiários, tem outras pessoas que trabalham com coleta junto com você, eu nunca recomendo que uma pessoa comece a coleta e outra termine, sabe? Para mim, o ideal seria fazer uma pessoa fazer a coleta inteira e, se possível, ela tá ali também fazendo a avaliação em si. Porque, ou estar junto ali, realmente junto, porque tem coisas que são mais relativas, sabe? E então, se um começa e o outro termina, você muda um pouco a sua análise crítica ali de como você vai pontuar, né, as coisas. Em relação à conservação, a gente vai entrar agora. Então, a gente já viu que duas formas usuais. Recapitulando aqui, padrão, a gente pode fazer por quantitativa positiva, e geralmente aí utilizando um valor unitário, né, do Cube Sinduscon, ou a gente pode fazer também por código alocado positivo, utilizando aí uma numeração crescente, né, tá? Agora, tem a conservação. Por enquanto, nós estamos tratando elas separadas, né? Agora, a gente tem a conservação. Então, vamos lá. A conservação, a gente utiliza muito uma tabela. Também pode ser feita assim. Você até pode fazer também a conservação por código alocado, né? Você não está proibido de fazer isso, colocar 1, 2, 3, 4, 5. Você até pode classificar o que seria o 1, o que seria o 2, 3, tal, e assim por diante. Também do pior para o melhor, né? O que seria pior para o melhor no sentido de conservação? Aqui a gente muda, a gente não está mais falando de aspectos qualitativos e físicos. Aqui na conservação a gente já está falando de estado do imóvel, qual o estado de conservação dele mesmo, o quão ele está conservado, mais ou menos isso. É um imóvel que está muito danificado ao longo do tempo. A gente não está falando da idade aqui, tá? Idade aparente seria uma outra variável que pode ser utilizada, mas a gente está falando aqui de conservação mesmo. É um imóvel novo, é um imóvel que
tá muito usado, é um imóvel que tá assim precisando de reparos, ele tá quase caindo, tá precisando de reparos importantes, sabe? Então, teria que classificar dessa forma, do pior para o melhor, sabe? Enfim, a gente classifica dessa forma. Aqui, geralmente, e eu gosto muito mais, eu acho que a qualidade do modelo ele fica melhor, acho que fica mais ajustadinho. É quando a gente usa de acordo com... É oriunda do método Rosendieck, tá? Vocês podem dar uma lida melhor sobre também, a gente pode conversar mais especificamente sobre isso. Mas a gente usa uma tabela oriunda disso, onde aqui a gente tem o estado da edificação, né? E aqui a gente tem o fator depreciação, que a gente chama, que a gente tem um coeficiente, tá? Um fator depreciação. Na avaliação, sempre que a gente fala em depreciação, a gente está falando tá muito ligada à conservação, tá? Então, eu vou colocar uma partezinha aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, uma edificação nova, né, ou seja, nunca habitada, ou de acordo com os critérios da análise documental, foi verificada que é nova realmente, que aí entra em alguns pormenores, porque imóvel novo, muitas vezes... Tem vezes que você chega num imóvel e você fala, parece novo, o cliente está falando que é novo, mas assim, preciso ver a documentação, preciso ver a BITS. Na verdade, acontece mais o contrário, né? Falar que é usado e no fundo ser novo. Aí tem lá uma pia meio velha e tal, mas na hora que você vai ver, assim... você olha a documentação e nunca foi habitado, a BITS é recente e tal, e aí ele vai ser considerado novo, né? Aqui, por mais que você... Nesse caso, seria um caso muito atípico, então você faria alguns apontamentos, vamos dizer. Nova. Então, ele diz que a nova é pontuação 1, tá? Ele fez ao inverso aqui, mas dá na mesma, né? A tabela ela considera como nova 1 e, vamos dizer, regular um número inferior, né? Então, aqui. Nova 1 entre nova e regular. O que é entre nova e regular? Entre nova e regular é quando o imóvel ele já foi habitado ou ele está recém-construído, assim, tá quase novo, sabe? Às vezes alguém já morou ali por 3 meses, 6 meses, ou até um ano mesmo, mas ele ainda tá quase novo, assim, sabe? Então, aqui a gente considera 0,9968 coeficiente. Depois vem já o regular, né? O regular a gente considera como 0,9748. Entre regular e necessitando de reparo simples. Aí a gente considera 0,9191. Necessitando de reparos importantes, principalmente quando compromete, né, a qualidade do imóvel, quando compromete o próprio imóvel, né, a segurança, reparos simples, importantes, 0,668. E aí tem os reparos realmente, que é de simples a importante. E aí a gente tem de reparos realmente importantes.
que seria 0, 4, 7, 4. Bem pequenininho aqui, mas eu posso disponibilizar isso aqui de uma forma que fique mais legível, melhor para vocês. Acompanharam? Então aqui a gente tem todas essas conservações, né? A gente poderia ter usado assim ou assim na classificação. Mas e agora? Eu tenho o padrão de um lado, a conservação do outro. Agora a gente precisa cruzar. Vamos supor que a gente utilizou, que é o mais corriqueiro, o CUB-SINDUSCOM como padrão, né? Colocou lá para cada dado, classificou eles bonitinho. E aí a gente usou a conservação como pela tabela Rosendek. Então, a conservação a gente fez como 09968, de acordo com a análise 1 de novo. Esse é novo, esse é novo, esse, sabe? Vai colocando tudo na tabelinha. E aí a gente precisa cruzar isso. Então aqui é a que a gente realmente vai usar, que é o padrão conservação. A gente faz o cruzamento dessas duas, tá? E vai dar o nosso padrão conservação. Então esse aqui é o que a gente efetivamente vai usar e assim, é uma variável que a gente tem que conseguir deixar ela ligada, porque ela é muito importante, porque ela já resume os aspectos qualitativos e os aspectos de depreciação daquele imóvel, então ela é indispensável. Então, geralmente, é muito importante fazer essa coleta com um olhar muito crítico, um olhar muito atento, para que ela funcione bem na hora que você for rodar o seu modelo estatístico. Porque se ela não funcionar bem, meu amigo, aí vai ser mais difícil arrumar do que fazer uma coleta bem feita. Ainda eu gostaria de falar com vocês sobre idade aparente. Eu não tenho um costume de usar, mas tem bastante gente que utiliza a variável idade aparente. Vamos dizer que ela está muito ligada também à conservação ali do imóvel, né? Para mim, às vezes ela funciona, às vezes não funciona, mas pode ser legal vocês saberem, pelo menos, né, que ela existe. A idade aparente é aquela que você julga mesmo. É aquela onde você, como avaliador habilitado, tem o seu ponto de vista técnico, pode ter alguns critérios, claro, né? Mas que você vai dar em anos mesmo. A idade aparente eu tenho um pouco de receio porque eu acho ela bastante relativa, sabe? E idade aparente também aqui, por exemplo, pode ser do prédio, do condomínio, né? Pode ser do apartamento, pode ser da casa, né? Só não dá para fazer de terreno, né? Mas aqui a gente geralmente coloca em anos mesmo, né? Então a gente coloca, esse imóvel novo é 0, né? Tem 0 anos. Ele já foi habitado, tal. Assim, ele tem 1 ano, né? Nossa, esse imóvel aqui, a carinha dele já tem 10 anos já, né? 15 anos já. E geralmente a gente usa isso aqui como quantitativa positiva mesmo, tá? Assim como o número de quartos, número de suítes, número de banheiros, número de vaga de garagem coberta, a gente geralmente utiliza assim mesmo, tá? Então, assim, vocês têm um panorama geral do que é o padrão, do que é a conservação, do que é o cruzamento entre eles, e a gente entrou ainda numa variável que é a idade aparente. Isso é uma das colunas, vamos dizer que 2 das colunas que vão estar preenchidas na sua coleta de dados. Então, lembre-se de um olhar muito criterioso na coleta e de definir elas corretamente, né? De classificar elas corretamente
para que você, quando for partir para o seu modelo estatístico, ele esteja rodando sem te dar tanta dor de cabeça. Porque grande parte das vezes que o modelo não funciona, não roda, não está legal, é porque a coleta também não foi feita tão refinada assim. É claro que a gente tem aí outros fatores, cidades menores, imóveis mais atípicos, imóveis de padrão altíssimo, né? Tem alguns tipos de imóveis que são mais difíceis da gente conseguir dados amostrais. E isso vai interferir na qualidade ali quando você for rodar o modelo. Mas o que a gente puder evitar, é melhor a gente já evitar na coleta. Então, assim, se você tem alguém que trabalha com você, é responsável pela coleta, só se você tiver bastante confiança no olhar crítico daquela pessoa, você pode supervisionar isso ou incluir ela no processo de avaliação. Eu acho que não dá muito para desassociar coleta e processo de avaliação. Ao menos a pessoa precisa saber muito bem como funciona para fazer a coleta com o olhar crítico correto.